treinador, com um esquema de 2 jogadores de velocidade, com menos construção, com um time mais reativo, e a gente vai analisando jogo a jogo, né? Mas pelo menos no recorte dos 2 últimos jogos, que me parece que é o que ele fez, o que ele acredita, né? E o que ele entende, o que ele tem de ideia de jogo, eu acho que a gente não vai ver mais o Flamengo do ano passado, não. Aí, se a gente vai ver um time mais efetivo, com mais qualidade, com menos, o torcedor vai gostar mais ou menos, acho que só o tempo que vai dirá. Vai falar. Domingo contra o Botafogo, pegando carona na ideia do Roger, né? O Arrascaeta que ficou no banco, hoje foi o Everton Ribeiro que ficou no banco, acabou entrando no segundo tempo. O Flamengo do Jesus, você sabia exatamente como ele ia ser escalado, porque não tinha surpresa. Era sempre o mesmo time, a mesma formação. Você vê como o Roger também, Pedrinho? Eu acompanho o raciocínio do Roger, principalmente no estilo de jogo. Uma coisa que eu estou observando é que eu acredito que as avaliações que o Domi esteja fazendo é propriamente nas partidas, né? Às vezes ele está tendo uma resposta no treinamento de algum atleta e ele testa na partida, justamente porque ele não conhece o histórico. E é uma plataforma de jogo um pouco diferente, né? A gente percebe os jogadores abertos fixos, não é um jogo de mobilidade, né? E quem faz essa triangulação é o Arrascaeta. Quando a bola cai no Bruno Henrique, até o Losetti ressaltou isso, que houve uma aproximação e o Gabigol saiu na cara do gol, é que o Arrascaeta se aproxima para fazer a triangulação. Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Caiu lá no Michael, Arrascaeta aparece para dar o apoio para fazer essa triangulação. E a galera que reclamou do Michael, esse é o jogo para característica do Michael. Eu acredito que o Flamengo nem entrou para ser reativo, não. Eu acho que o desenrolar do jogo, né, o Santos foi crescendo dentro da partida e acabou que ficou bom para o Flamengo jogar na transição, jogar no contra-ataque. E o Michael é isso. O Michael não é um jogador de habilidade curta, né, de pegar um campo congestionado e fazer costurando, apesar dele ser um jogador irreverente. Ele é muito veloz e esse campo hoje era propício para ele. Então, assim, deu assistência para o gol. É um jogador que pode ser útil ao Flamengo, né, dentro desse estilo. Fala, Roger. Ele foi muito efetivo. A gente não pode analisar os 90 minutos deixando o Michael de fora, né? A movimentação correta na hora do gol, você vê que ele pega a bola na linha lateral, vem traçando a diagonal, esperando, atrasando a jogada para o Gabriel fazer ultrapassagem por trás para receber esse passe. Então é um jogador inteligente, ele faz um cruzamento para o Gabriel, perde 2 gols. Eu acho que muito da reação da torcida ela é em cima dos 2 gols perdidos pelo Michael, e não num todo, falar o Michael não fez nada. Acho que o torcedor, ele foca muito, ele faz o recorte dos lances capitais, né? E o Michael realmente perdeu 2 gols que não é para perder. Agora, só para completar, a gente vai, eu acho, a tendência é que isso aconteça, como o Flamengo não vai ficar tanto tempo com a bola, pela característica que a gente está vendo, a gente vai ver começar a observar alguns defeitos dos atletas que a gente não observava. Eu falava isso muito sobre o Mari, né? O Mari, a gente via um bom passe, um jogador que tinha uma segurança para dar aquele passe ali, o primeiro passe rasgando a pressão do atacante. Mas eu sempre disse aqui, eu falei, cara, o Mari ele nunca está exposto, porque o Flamengo fica com a bola. O Mari é um zagueiro lento. O Mari, se ele pegar um mano a mano, ele vai sofrer. E agora a gente está vendo, por exemplo, o Marinho, que é um cara muito difícil de ser marcado, foi para cima do Felipe Luiz e a gente viu a dificuldade do Felipe Luiz no mano a mano. Marinho muito rápido, balançou o Felipe Luiz, foi na lance do gol que ele dá o passe de letra para o Pará. Dificilmente a gente ia ver o Felipe Luiz exposto no mano a mano, porque o Flamengo ficava com a bola o tempo inteiro. Então, raramente a gente viu um confronto com o Felipe Luiz. Então, pode começar a aparecer alguns detalhes que a gente não observava com o Jorge Jesus. Fala, Roger. E tem a ver com a condição do quadrado do meio-campo que o Domenech vem armando, né? E apesar da gente pensar num quadrado, né, de 4 jogadores, ele não usa mais um quarteto, ele usa um trio. Então, quando você abre mão de um jogador que é construtor, que é um jogador que dá cadência, que é um jogador que tem a inteligência de acelerar no momento certo, de cadenciar no momento certo, de fazer a bola girar de um lado para o outro, de construir as jogadas mais importantes e saber a hora de atacar, ele abre mão de um deles, né? Ou do Everton Ribeiro ou do Arrascaeta, foi assim nos 2 últimos jogos, para ter um jogador mais agressivo pelo lado do campo. Então, ele mostra, pelo menos mostra para todo mundo, para a parte externa, que a gente não consegue mais ver os treinamentos, e a gente vê nos jogos isso, o que o Domi vem mostrando é que ele não quer mais um time que tem uma construção mais qualificada, né? Ele pode atrair um pouquinho mais da marcação, porque a qualidade ele ainda tem,
mas ele tem mais velocidade pelos lados, mais agressividade pelos lados. Um time que pensa numa ligação mais direta, trabalha menos a bola e pensa mais nessa ligação direta. A semana mostrou isso, né? Os dois meias, Everton Ribeiro e Arrascaeta, que jogavam juntos e tão bem, agora foi um ou outro durante a semana. Aliás, Losetti, dois treinadores que tiveram a semana livre para trabalhar. Queria que você avaliasse também o que foi o trabalho do Cuca e o que te indicou o trabalho do Domenech. E se não ajuda a explicar o jogo gostoso da gente ver também. A semana inteira para os times treinarem e se prepararem para o jogo de hoje, Losetti. Ah, sem dúvida, Rizek, quando os treinadores têm tempo para colocarem suas ideias e para ensaiarem e verem, descobrirem no treino o que pode dar certo e o que pode dar errado, porque a gente tem visto muitos treinadores terem que descobrir isso durante o jogo, né? Não tem tempo para fazer mais nada. Claro que melhora o nível do jogo foi bem bom, apesar do VAR parar por mais de 10 minutos, se somar os dois tempos foram mais de 15 minutos, apesar dos jogadores não terem colaborado em alguns momentos com muitas faltas e reclamações, mas foi um jogo de ritmo muito bom, com dois times, cada um com uma proposta diferente, mas tentando jogar, tentando atacar, tentando vencer. Eu acho eu até te chamei para fazer uma justiça, o Thiago Maia entrou muito bem, a gente não pouco falou dele, mas ele foi uma das surpresas, uma das mudanças do Domi no lugar do Ilharão. O Gerson veio para primeiro volante, o Thiago Maia fazendo ali o tripé junto com o Arrascaeta e com o Gerson, mas muito bem no jogo, ajudando na saída. Acho que, falando primeiro do Flamengo, de todas as mudanças, o Gerson foi que sentiu mais dificuldades. O Michael acabou se mostrando a opção certa para a proposta que o Flamengo tinha, de oferecer campo para ele correr. Como disse o Pedrinho, não é jogador de espaço curto. O Thiago Maia ajudou na saída, intenso o tempo todo, conseguiu pressionar o Santos quando foi preciso, conseguiu triangular, os laterais trabalhando mais por dentro, né, com os pontas abertos, o Bruno Henrique e o Michael, o Felipe Luiz gosta de trabalhar por dentro. O Gerson é que sentiu mais dificuldade nessa função de primeiro volante à frente dos zagueiros. E no Santos... E até te puxar, já que você falou do Thiago Maia, que foi revelado pelo Santos, e a torcida sentindo muito a ausência dele aqui, não tem esse Thiago Maia no Santos, né? Não tem esse jogador no Santos hoje que faz essa transição, que tem essa liberdade. Muita gente comentou do Sanches, um pouco abaixo, o Soteldo também. A defesa passava a bola direto para o ataque, quase não passava pelo homem de meio de campo. O Santos tem um grande problema estrutural, conceitual, chamado Jorge Sampaoli, porque a gente ficou com uma imagem do Diego Pituca jogando com o Sampaoli muito bem e desde então ele não conseguiu repetir. O Pituca poderia ser e deveria ser o Thiago Maia do Santos, mas o Sampaoli é muito peculiar e o jeito de jogar. Então a gente tem que esquecer aquilo e entender qual é o momento desse Santos agora. Antes dos dois gols anulados, o Santos conseguia começar suas jogadas pela esquerda, triangular, acionar o Marinho numa bola invertida e o Marinho, como disse o Pedrinho, recebendo no mano a mano contra o Felipe Luiz e às vezes até contra a marcação dobrada ele conseguia se virar. Então o Santos tinha um balanço ofensivo muito interessante no começo do jogo. Depois, repito, sentiu demais mentalmente os dois gols. Acho que algumas coisas do Cuca funcionaram, Rizek. Tua pergunta foi essa. Só que aí eu vou te responder com outra pergunta para você jogar para os nossos craques. No segundo tempo, de um lado entrou o Ivonei, que é um garoto. Entrou o Caio Jorge, que é um garoto. Entrou o Lucas Braga, que jogou o Paulistão pela Inter de Limeira. E o Flamengo colocou Isla, lateral de Copa do Mundo, Diego e Everton Ribeiro com carreiras na seleção brasileira. Então, assim, o Ilharão, que é titular da equipe, o banco vai fazer muita diferença. Muitos times se desconfiguram ao longo do jogo e o Santos hoje aconteceu quarta isso. Quarta e domingo. O Flamengo consegue manter o nível e a proposta por mais tempo em razão do elenco que tem, muito mais homogêneo, de muita qualidade. Achei que o Gabriel fez uma partida incrível, com uma interpretação de espaço, assim, ele sabia exatamente onde tinha que ir, ajudou muito. E quando fez o gol, foi lá abraçar o Domi, um gesto de força para o técnico, que está super pressionado. É aniversariante, né? O Gabigol. Só uma observação em cima. Aniversariante. Vamos dar uma imagem do Gabriel, que comemorou, inclusive, homenageando o ator Chadwick Boseman, que tragicamente nos deixou, o ator do Pantera Negra. E ele fez o gesto ali do Wakanda Forever. Ele trabalhou com duas chuteiras, né? Uma, Vidas Negras Importam, e a outra em homenagem a Chadwick Boseman. Isso. O Gabriel tinha marcado só um gol nos últimos 7 jogos e de pênalti, né? Contra o Botafogo. Agora... Essa aí ele não deu... O primeiro gol com bola rolada ajuda a explicar o jogo gostoso da gente ver também. A semana inteira para os times treinarem e se prepararem para o jogo de hoje, Losetti. Ah, sem dúvida, Rizek, quando os treinadores têm tempo para colocarem suas ideias e para ensaiarem e verem, descobrirem no treino o que pode dar certo e o que pode dar errado,
porque a gente tem visto muitos treinadores terem que descobrir isso durante o jogo, né? Não tem tempo para fazer mais nada. Claro que melhora o nível. O nível do jogo foi bem bom, apesar do VAR parar por mais de 10 minutos, se somar os dois tempos foram mais de 15 minutos, apesar dos jogadores não terem colaborado em alguns momentos com muitas faltas e reclamações, mas foi um jogo de ritmo muito bom, com dois times, cada um com uma proposta diferente, mas tentando jogar, tentando atacar, tentando vencer. Eu acho só, eu até te chamei para fazer uma justiça, o Thiago Maia entrou muito bem, a gente não pouco falou dele, mas ele foi uma das surpresas, uma das mudanças do Domi no lugar do Ilharão. O Gerson veio para primeiro volante, o Thiago Maia fazendo ali o tripé junto com o Arrascaeta e com o Gerson, mas muito bem no jogo, ajudando na saída. Acho que, falando primeiro do Flamengo, de todas as mudanças, o Gerson foi que sentiu mais dificuldades. O Michael acabou se mostrando a opção certa para a proposta que o Flamengo tinha, de oferecer campo para ele correr. Como disse o Pedrinho, não é jogador de espaço curto. O Thiago Maia ajudou na saída, intenso o tempo todo, conseguiu pressionar o Santos quando foi preciso, conseguiu triangular, os laterais trabalhando mais por dentro, né, com os pontas abertos, o Bruno Henrique e o Michael, o Felipe Luiz gosta de trabalhar por dentro. O Gerson é que sentiu mais dificuldade nessa função de primeiro volante à frente dos zagueiros. E no Santos... E até te puxar, já que você falou do Thiago Maia, que foi revelado pelo Santos e a torcida sentindo muito a ausência dele aqui, não tem esse Thiago Maia no Santos, né? Não tem esse jogador no Santos hoje que faz essa transição, que tem essa liberdade. Muita gente comentou do Sanches, um pouco abaixo, Soteldo também. A defesa passava a bola direto pelo ataque, quase não passava pelo homem de meio de campo. O Santos tem um grande problema estrutural, conceitual, chamado Jorge Sampaoli, porque a gente ficou com uma imagem do Diego Pituca jogando com o Sampaoli muito bem e desde então ele não conseguiu repetir. O Pituca poderia ser e deveria ser o Thiago Maia do Santos, mas o Sampaoli é muito peculiar e o jeito de jogar. Então a gente tem que esquecer aquilo e entender qual é o momento desse Santos agora. Antes dos 2 gols anulados, o Santos conseguia começar suas jogadas pela esquerda, triangular, acionar o Marinho numa bola invertida e o Marinho, como disse o Pedrinho, recebendo no mano a mano contra o Felipe Luiz e às vezes até contra a marcação dobrada ele conseguia se virar. Então o Santos tinha um balanço ofensivo muito interessante no começo do jogo. Depois, repito, sentiu demais mentalmente os 2 gols. Acho que algumas coisas do Cuca funcionaram, Rizek. Tua pergunta foi essa. Só que aí eu vou te responder com outra pergunta para você jogar para os nossos craques. No segundo tempo, de um lado entrou o Ivonei, que é um garoto. Entrou o Caio Jorge, que é um garoto. Entrou o Lucas Braga, que jogou o Paulistão pela Inter de Limeira. E o Flamengo colocou Isla, lateral de Copa do Mundo, Diego e Everton Ribeiro com carreiras na seleção brasileira. Então, assim, o Ilharão, que é titular da equipe.